Olá meus amados, seja muito bem-vindo ao canal Voltar em Breve, JC Notícias. Aqui quem fala é o João Carlos. Te convido a vocês assistirem esse vídeo, que é um assunto muito curioso, né? Algo que vem circulando na internet, e eu vou dar meu ponto de vista também do que eu acho de tudo isso aqui, baseado na Bíblia, tá certo? Então peço que vocês assistam por completo o vídeo, compartilhem o vídeo, tá bom? Já deixa o seu like para você não esquecer. Que diz que aquele garoto de 14 anos previu, né, a pandemia 6 meses antes. Tem um vídeo dele circulando na internet, só você pesquisar até mesmo no YouTube, que ele fala que iria acontecer uma pandemia no mundo inteiro. E de fato, isso aconteceu. A matéria completa diz o seguinte: é um nome meio complexo, né, de se falar, que é um nome indiano, né? Abhijit, um astrólogo indiano de 14 anos, previu a pandemia do vírus em agosto de 2019. Agora alertou para uma nova tragédia que poderia atingir o mundo em 2021 e projetou quando esse conflito global que gerou o vírus terminaria. Guarde bem esse nome, né? Abhijit é um adolescente indiano que, com apenas 14 anos de idade, é astrólogo e em agosto de 2019 surpreendeu a todos com um vídeo que previu a pandemia do vírus, que meses depois afetou o mundo. Aí diz aqui: lançou uma nova previsão há algumas horas atrás, na qual anunciou quando a pandemia terminaria e também alertou para uma nova tragédia que começará a ocorrer em dezembro deste ano de 2020 e que começará em março de 2021. Então aqui ele fala que começará a ocorrer em dezembro deste ano e que começará em março de 2021. Estou lendo aqui para vocês, para depois eu dar meu ponto de vista biblicamente falando. Ele é um aluno mais jovem que concluiu seus estudos, ou seja, 14 anos já concluiu os estudos dele, né? Há uma antiga doutrina da cultura hindu que analisa como a natureza afeta as construções da humanidade. Além disso, ele é pós-graduado em microbiologia. Aí diz mais aqui: a Abhijit garante que o seu novo vídeo de 5 de setembro deste ano será a data em que o vírus, que é a pandemia, né, que estamos vivendo, será completamente erradicada, ou seja, que vai terminar, né? Ele ressaltou que só é possível escapar desse surto de pandemia se a imunidade for obtida. Por outro lado, ele diz que é necessário parar de matar os animais, prejudicar a mãe natureza, e por isso tem consequência o nosso karma, aqui segundo eles, né? Se o fizermos, teremos que enfrentar a fúria da mãe natureza, enfatizou. Vou dar uma pausa aqui que já vou começar a dar o meu ponto de vista. Não existe essa questão de fúria da mãe natureza. O que existe sim é a ira de Deus sobre a terra, quando a humanidade começa desesperadamente a pecar contra Deus. Está escrito na Bíblia em Isaías, está escrito na Bíblia em Apocalipse. Quando a humanidade começa, né, se multiplicar a iniquidade, o pecado, Deus, que vê tudo, começa sim a enviar juízos, né, sobre a terra para frear o pecado, para levar a humanidade, né, ao arrependimento, para trazer a humanidade ao arrependimento. E mesmo acontecendo tudo isso, muitos não dão o braço a torcer, muitos não se arrependem, muitos continuam com seus corações duros, com seus corações rebeldes diante de Deus, né? Eu vou lendo aqui, continuando, e depois eu vou fazer um resumo e concluir esse vídeo para todos vocês. Vamos lá. Ele especificou que em 20 de dezembro uma nova tragédia começará a ocorrer e ocorrerá em março de 2021. No vídeo de agosto de 2019, o menino astrólogo explicou em novembro do ano passado uma doença que desenvolveria e se espalharia por todo o planeta. Ele até apontou que a China seria um dos países mais afetados pelo fenômeno.
Então ele continua dizendo, e chegou a essa conclusão com base em um eclipse lunar e alinhamentos planetários do ano passado. Uma coisa que eu, só para frisar aqui, que já está terminando aqui o vídeo, só para frisar, é interessante não o ponto de vista que ele fala aqui dos planetas, né, dos eclipses, mas no ano passado, até fiz um vídeo aqui falando sobre isso, aonde passou o eclipse anular, que é aquele que ficou uma borda, inclusive neste mês vamos ter um outro eclipse, que fica um anel de fogo sobre o Sol, né? Ele passou por esses países, inclusive a China, países índicos, né? E sobre a Europa também. E de lá para cá realmente veio acontecendo muitas coisas, inclusive agora no mundo inteiro. Tão interessante que este mês vamos ter novamente, se eu não me engano, no final do mês, um novo eclipse anular, que é aquele que o Sol fica como um anel de fogo. E aí ele fala aqui que teve essa conclusão devido ao eclipse, o alinhamento, todos os sinais no céu que a Bíblia fala que haveria sinais no céu, que haveria sinais no Sol, na Lua, nas estrelas, também teria consequência na Terra. Isso está de fato na Bíblia. Agora, o mal também prever as coisas ruins, prevêem. O mal também sabe o que vai acontecer, né? O mal também sabe. Lembra aquela passagem bíblica que havia Paulo e Silas, né, pregando ali o evangelho, e tinha um que fazia adivinhações, e ele falava, lá vai o homem de Deus, um homem temente a Deus, tal. E Paulo chegou a repreender esse espírito imundo que estava ali enganando as pessoas e até adivinhando que iria acontecer. Mas esse tipo de coisa também o mal sabe. Assim como os servos de Deus, ele tem a visão, né? Tem as instruções de Deus também para falar do que vai acontecer, assim o mal também faz. O mal também faz. A Bíblia fala que Deus não fará nada sem antes avisar os teus servos. Servos, quem são os servos de Deus? Aquele que crê no único Filho de Deus, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quanto mais a humanidade peca, né? Quanto mais a humanidade vive de uma vida errada, uma vida cheia de pecado, mais a terra, né, irá sofrer com tudo isso, porque isso é a consequência do pecado da humanidade. Consequentemente, a Bíblia fala em Isaías, fala em Apocalipse, que Deus enviará sim o seu furor, seu juízo sobre a terra. Lá em Salmo 7, né, diz que ele é o Senhor que se ira todos os dias. Quer dizer, Deus não é amor? Então por que ele se ira todos os dias? Porque ele se ira contra o pecado. Então ele não é a favor do pecado. Ele não é a favor do pecado. Deus ama o pecador, mas não ama a prática do pecado, né? Então, se a pessoa continua vivendo no erro, vivendo no pecado, a ira de Deus vai se acender sobre a pessoa e sobre o planeta, né? Sobre a vida das pessoas que estão desagradando, de fato, a Deus. Eu quis trazer um resumo aqui, né, do vídeo para vocês entenderem que, segundo o menino aqui, está por vir, só Deus sabe, né? Não sabemos de nada, e nem ele sabe, só Deus sabe se de fato isso vai acontecer. Que a partir de dezembro deste ano irá acontecer uma nova tragédia, e que o pico dessa tragédia ocorrerá em março de 2021. Não sabemos, que só Deus sabe tudo, né? Nós não sabemos nem o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Deus já sabe de tudo, já sabe o que vai acontecer. Sabemos sim que o que vem acontecendo no mundo, meus amados, nos dias de hoje, é sinais bíblicos, né? E que de fato comprova que a Bíblia está se cumprindo nos nossos tempos em relação ao fim dos tempos. Estamos vivendo os fins dos tempos e é momento da humanidade se arrepender dos seus pecados, se curvar
diante de Deus, se arrepender de todo o coração e aceitar o Senhor e Salvador Jesus Cristo como seu único Salvador, né? Porque só Ele é a salvação. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então não é homens, não é político, não é religião, não é igreja, não é pastor, não é papa, não é padre, não é bispo que é o caminho. O caminho é só Ele, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá certo? Peço a vocês novamente que compartilhem esse vídeo, deixe seu like, ative o seu sininho também. Um detalhe importante que eu expliquei num vídeo anterior, que ao se inscrever no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Tá lá, todas personalizadas, né? E nenhuma. Você tem que colocar todas. Se você não colocar todas no sininho, vocês não receberão os próximos vídeos que nós postarmos aqui. E principalmente as lives, quando nós formos fazermos, tá certo? Fiquem todos com Deus e até a próxima.